Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ó, hoje a gente está tirando aí para ver uma parte da matemática financeira, né? A gente vai ficar aí na parte da manhã, na parte da tarde. Quem chegou agora, não esqueça, eu consegui mais aí um sábado pra gente, tá? Que aí a gente vai trabalhando mais questões, né? Vai resolvendo mais questões. Vou enfatizar um pouquinho o RLM também. Mas o que eu queria já, né, nesse início da manhã, falar para vocês? Que nada do que a gente vai fazer aqui é decoreba de fórmulas, tá? Já queria falar isso para vocês. Semana passada eu trabalhei em outro lugar com uma turma de Banco do Brasil, né? E os alunos vinham de outros lugares traumatizados com a matemática financeira, né? Porque, né, tudo eles achavam que era fórmula, e não é fórmula. O que a gente vai fazer é uma análise financeira, né? Não é para o cara sair decorando fórmula, né? A gente vai abrir aula de capitalização simples, quer dizer, o juro simples, né? Que cai em prova. Juro simples, o juro composto, né? Taxa nominal, taxa efetiva, taxas equivalentes. A Sesgra Rio gosta muito, né, de taxas equivalentes, né? Taxa de inflação, taxa aparente. Esse estudo de taxas, a gente vai ver que cai muito nas provas de Sesgra Rio e a gente não precisa de fórmula, né? Depois a gente vai ver a parte de desconto, né? Desconto racional por fora, por dentro. Se você comprar um livro de matemática financeira, você perde até a vontade de viver quando você entra na parte de desconto, né? Que é tanta fórmula que os caras criam, né? Que a gente fica, né? Caramba, quando é que eu vou usar? Não tem que usar fórmula. Você vai ver que tudo é uma questão, tudo está interligado. Lá na frente, na parte de rendas, né? Rendas uniformes, que é a parte de prestações, né? Que você às vezes pega um financiamento, né? No Banco do Brasil, na Caixa Econômica, você vai pagar em várias parcelas, né? Geralmente postecipadas. Ali tem uma formulazinha só. Então, durante toda essa extensão da financeira, provavelmente é a única formulazinha que a gente vai usar, porque aí facilita mais a nossa vida. E a banca quer que você use mesmo, né? Às vezes a resposta vem até com aspecto daquela fórmula. Aí não tem jeito, tá? Daria até para fazer de maneira, né, fazer uma análise, mas ia perder muito tempo. Só porque você vai ver que de ponta a ponta a gente vai fazer uma análise, né? Por isso que eu peço para vocês esquecerem fórmulas. Eu sei que tem muita fórmula, montante é capital que multiplica 1 mais IN, montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a N, e esqueça isso tudo aí é só para atrasar o teu processo. Então a gente vai passo a passo, mais uma vez esse material, depois eu vou até ver porque que não postaram, tá? Eu mandei segunda-feira, de repente houve algum problema, primeiro eu vou saber, tá? Mas eu acho que a galera já está com o material aí, são só questões de Sesgra Rio, só. Né, para a gente já entender como a banca pensa, e você vai ver que não adianta ficar preso dentro de uma caixinha com as fórmulas, porque nem sempre, né, saber uma formulazinha vai te ajudar a resolver a questão. Então a gente tem que sair dessa caixa, começar a pensar mais um pouco, fazer uma análise financeira, e é isso que a gente vai fazer. Tá? Agora eu queria abrir a aula, dar uma pausa aqui, depois a gente vai... Né? A gente já vai falar de capitalização simples, aí resolve questões, depois vai falar do juro composto, tá? Caiu na Sesgra Rio, na Caixa Econômica, gráfico dos dois, né? A banca tem cobrado isso também, a parte gráfica, né? A gente vai ver como é que acontece. Mas, Jorginho, o que você tem inicialmente a falar do juro simples, ou seja, da capitalização o quê? Tudo no juro simples, não copia nada não, depois eu te dou um tempo, tudo no juro simples vai ser proporcional, tudo, tá? Engraçado que esse juro não é a realidade do mercado financeiro. A realidade do mercado financeiro é o juro composto. Aliás, a Sesgra Rio fez uma sacanagem com a galera, tá? Colocou uma questão de juros na prova, não falava se o juro era simples ou se o juro era composto. E havia as duas opções. Se você resolvesse no regime de juro simples, você encontrava uma opção. Se você resolvesse no regime de juro composto, você encontrava outra opção. E havia na prova as duas opções. A galera surtou. Não custa nada a banca amarrar o regime de capitalização, se é simples ou composto. Ah, mas ela não amarrou, o que eu faço? A gente segue a tendência do mercado financeiro, juro composto. Tá bom? Se a Sesgra Rio não se manifestar, e eu acho que não tem nada a ver, ela pode se manifestar, pô, não custa nada você amarrar o regime de capitalização na prova, tá? Né? Se ela não se manifestar, fica implícito que ela está trabalhando com juro composto, que é a realidade do mercado financeiro. Respondeu simples, deu errado. O gabarito veio de composto.
Entendeu? Ela seguiu a tendência do mercado financeiro, que é o juro sobre juro. Né? Aí, mas não custava nada ela ter amarrado, né? Que muita gente não sabia desse detalhe no dia da prova. Às vezes o cara não resolveu porque não sabia do detalhe, não porque ele não sabia o juro simples ou o composto. Tá legal? Tudo no juro simples trabalha na linha de quê mesmo? Você vai ver que tudo é proporcional. Tá? Uma regrinha de 3, uma porcentagemzinha, você resolve qualquer questão de juros simples, tá? Das mais simples às mais complexas, sem usar fórmula. Isso é interessante pra gente, tá? Aí vamos só entender o que eu fiz aqui, tá? Eu tô com R$800 sobrando, tá aqui, ó, R$800, e vou aplicar essa grana no regime de juro o quê? Simples. Entenda que isso é uma situação hipotética, tá? Volto a falar. As cadernetas de poupança, as aplicações, elas giram no regime de juro composto, mas isso é uma situação hipotética, tá? Estou com R$800, vou aplicar durante um tempo de quanto mesmo? De 2 meses, a uma taxa de 3% ao mês, tá? Aí qual é o jurozinho produzido por essa aplicação? Bom, Jardim, o que é isso que você colocou aqui? E eu já quero que você comece a resolver as questões assim. Isso é o que a gente chama de fluxo de caixa. Né? O que é o fluxo de caixa? Né? Vai apresentar a grana que você está colocando, tá bom? O tempo que você vai colocar essa grana, vai aplicar, e a taxa lá do banco, né? A taxa de aplicação, a taxa de rentabilidade. Tá? É muito importante que você já comece a resolver as questões assim, monta o fluxo, porque lá na frente esse fluxo vai aumentar. Né? Você vai ter aqui várias situações aqui para esse fluxo. Então, já vai se acostumando com esse fluxo de caixa, entrada e saída de grana. Tudo bem ou não? Agora, quando ele fala taxa de 3% ao mês, e é isso aqui que é o mais importante. Ó. Jorge, o que significa isso aqui, taxa de 3% ao mês? O que o banco está querendo dizer para mim? Que se você deixar a sua grana aplicada por um mês, o teu ganho vai ser de quanto? De 3%. É isso que o banco está querendo dizer. Olha, quando o banco fala assim, olha, taxa de 3% ao mês, se eu deixar a grana lá aplicada por um mês, eu vou ganhar em cima da grana que eu deixei, né, um jurozinho de quanto mesmo? Agora, por que eu falo que tudo no juros simples é proporcional? É o que mesmo? Tá, só no juros simples. Se fosse o composto, isso não valeria, só para o simples. Porque, veja bem, se em um mês o meu ganho vai ser de quanto? Em 2 meses, proporcionalmente falando, se em um mês eu ganho 3%, em 2 meses o meu ganho vai ser de quanto? O meu ganho vai ser 6%, o meu ganho. Em 3 meses seriam de 9%, em 4 meses seria de 12%. Veja bem, tá? Essa inferência aqui é em função de quê? De o juro simples estar apoiado na linha de quê mesmo? Da proporcionalidade. Então, se em um mês eu ganho 3%, em 2 meses, 2 vezes 3, o meu ganho vai ser de quanto? De 6%. Jardim, esse ganho de 6% vai ser calculado em cima de quem? Que foi a grana que eu coloquei na caderneta. Então, se eu quiser calcular o jurozinho produzido por essa aplicação, basta que eu calcule 6% de quanto mesmo? De 800. Isso aí vai me dar um rendimento gerado por essa aplicação. Então começa a perceber que eu estou linkando com porcentagem, é isso, né? E eu não estou usando fórmula, eu estou fazendo uma análise financeira. Se em um mês eu ganho 3%, perdão, em 2 meses o meu ganho vai ser de quanto mesmo? De 6%. 6% de 800. Seria isso aqui, ó. 6%, não esqueçam, é 6 sobre 100 vezes, em cima de que eu estou calculando esse percentual? Em cima de 800. O resultado dessa continha aí vai dar o rendimento produzido por essa aplicação. Ó, posso cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima e veja bem, 6 vezes 8, isso aí gera um rendimentozinho de quanto mesmo? De R$48, por exemplo, se tiver em grana, né? Tá em grana, na verdade, né? Apliquei R$800. Então, qual foi o rendimentozinho gerado por essa aplicação? Um rendimentozinho de quanto mesmo? De R$48. Olha para cá. Eu precisei de fórmula para fazer isso? Então, por que alguém fala para o aluno assim? Ah, toda vez que o problema for de juros simples, você tem que usar essa fórmula. Montante é capital que multiplica 1 mais IN. Pelo amor de Deus. Não consigo, minha cabeça não consegue fazer essa associação. Será que o cara... E eu estou começando de uma ideia simples, mas você vai ver que, né, a César Gran Rio vai trabalhar pautada nisso aí. O cara não quer que você fique decorando fórmula para resolver essas questões, não. Tá? O cara quer que você faça uma análise financeira, pô. Tá? Se um mês o meu ganho é 3%, 2 meses 6%. Agora veja bem, esse raciocínio só é válido porque eu estou trabalhando no regime de capitalização o quê? Se fosse composto, seria juros sobre juros, aí daria mais. Tá bom? Quando a gente chegar lá, a gente vai perceber isso. Então, quanto é que você aplicou nessa caderneta? Qual é o juro produzido?
o rendimentozinho produzido de R$48. É muito comum a Sesgra Rio pedir para você, e ela pede mesmo, tá? E a gente já vai começar a trabalhar aqui. É muito comum a Sesgra Rio pedir o montante. Alguém já ouviu falar em montante? É muito comum a Sesgra Rio pedir um montante que a gente representa pela letra M, né? Tá? O montante da aplicação. Por definição, o que é o montante? É o capital que você aplicou. Qual foi o capital que você aplicou? Mais o juro produzido por esse capital. Aí é uma definição, né? O montante seria, perdão, capital mais o quê? O montante seria capital mais juros, tá? Se você é o valor, né? É o valor de resgate. A Sesgra Rio gosta muito de chamar o montante de valor de resgate, tá? Valor. A Sesgra Rio gosta muito, né? De chamar o montante de valor de resgate. O que é esse valor de resgate? Né? É o que você vai resgatar lá na poupança, né? Você vai lá, eu vou resgatar o meu dinheiro, né? O que é o resgatar? É pegar o que você já tinha colocado, mais o juro produzido pela caderneta. Se eu fosse calcular o montante dessa aplicação, seria a grana que eu coloquei. Qual foi a grana que eu coloquei? De quanto mesmo? De 800, mais o juro produzido por essa aplicação. 800 mais 48, quanto seria o montante dessa aplicação aí? O montante seria o de 848. Seria essa aqui, ó, 848, né? Seria o resgate, né? Coloquei R$800, daqui a 2 meses vou lá e resgato 848 reais. Tudo bem? Anota aí. Legal? Tá? Então, olhe para cá mais uma vez que a gente vai começar a aprimorar mais um pouco. Tudo no juros simples trabalha na linha de quê mesmo? Dá uma porcentagemzinha, uma regrinha de 3, resolve qualquer questão. Ó, olha para cá para essa questão aqui, tá? Coloquei R$1.500 na caderneta, não vou ficar falando toda hora no juros simples, já sabe que é no regime de juros simples, tá? Durante um ano, há uma taxa de 2% ao mês. Alguém poderia interpretar isso para mim? O que significa esse taxa de 2% ao mês? Em um mês eu ganho quanto? Hein? Em 2 meses? Em 3 meses? É a proporcionalidade que vai movimentando o juros simples. Só que aqui tem um detalhe interessante. E aí, outro dia eu estava assistindo aí a esses youtubers aí da vida, né? Vão entubando as coisas, né? Não é nem YouTube, é Ituba, vai entubando as coisas para o aluno. Eu vi o cara falando assim, ó, quando a taxa tiver ao mês e o tempo tiver em quê? Você vai usar outra fórmula. Eu falei, outra fórmula? E às vezes eu tô meio deprimido em casa, né? E jogo lá nesses youtubers para ver o que eles têm de novo. Né? Aí, quando o tempo tiver em mês e ano, juro igual a 5 sobre 1.200. Meu Deus do céu. Por que faz isso com o candidato, com o aluno? A taxa, ela está o quê? Mês. É sempre bom que o tempo esteja combinando com a taxa. Se a taxa está ao mês, é legal que o tempo esteja em mês. E aqui hoje, é difícil lembrar, por todo esse tempo que você está vivo, que você existe nessa terra, nesse plano, é difícil você lembrar que um ano equivale ao quê? 12 meses? Por que alguém passa uma outra fórmula para um candidato, para alguém que está ali do outro lado, né, esperançoso? Pô, sabe que o cara pode falar, olha, se a taxa tiver ao mês e o tempo tiver em ano, lembra que esse um ano equivale a um período de quê mesmo? De 12 meses. Oh, meu Deus do céu. Já está aqui, ó, já é o óbvio, é o que eu falei. Aí eu obrigo o candidato, eu não sei se alguém já ouviu essas fórmulas, juro igual a sítio sobre 100. Alguém já ouviu sítio sobre 100? Pelo amor de Deus, isso é a pior coisa que alguém pode fazer pelo candidato. Pior coisa. Então, essa financeira aí é uma financeira falida, que fica pautada em fórmula, pô. E a gente vai fazer para o Banco do Brasil. Quando eu estou dando aula para fiscal, auditor fiscal, que cai financeira, o povo surta-se com um negócio de fórmula. Que são questões mais pesadas. Geralmente a ESAF faz a prova, né? Geralmente, né? A Escola de Administração Fazendária. Se o cara for decorar a fórmula, ele está ferrado na prova da ESAF. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que o nosso ano equivale a um período de quê mesmo? De 12 meses. Tá legal? Então, é só você fazer uma conversão ali. E aí, veja bem, qual é a taxa mesmo de 2% do quê? Quer dizer, em um mês você ganha quanto? Em 12 meses, que é o período de um ano, 12 vezes 2, qual vai ser o seu ganho? De quanto mesmo? De 24%. Estão comigo ou não estão?
Então, basta que eu calcule 24% de quanto mesmo? De 24% de 1.500. Então, o meu juro se resume a uma porcentagemzinha, é isso que eu estou falando. O juro está linkado à porcentagem, tá? E uma regrinha de 3. E olha, né, acreditem, o composto ainda é mais simples do que, ainda é mais fácil do que o juro simples. O simples ainda é infinitamente mais fácil. Eu vou mostrar para vocês, infinitamente mais fácil. Tá? Então, 24 sobre 100, 24% é 24 sobre 100, vezes, qual é a grana que ele colocou aqui? 1.500. Agora é fazer essa continha, ó. Posso cancelar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. 24 vezes 15, 240, 120. Vai dar um rendimentozinho de 300 e um rendimentozinho de 360 reais, o rendimentozinho. Se hoje alguém colocar R$1.500 sobre essas condições, daqui a um ano vai ter um jurozinho, um rendimentozinho de quanto mesmo? De 360 reais. É claro que a gente está longe disso, né? A gente está longe. Né? Pelo amor de Deus. É melhor hoje em dia deixar o dinheiro em casa, porque na caderneta, né? É melhor deixar em casa. Só que vai gastar de passagem de gasolina já é o juro. É isso mesmo, já deixa a grana em casa. Qual é o montante gerado por essa aplicação? Tá? O montante seria capital, 1.500, mais o juro produzido, de quanto mesmo? De 360. O montante gerado, ou o valor, a Cisgrãos gosta muito de chamar o montante de valor de que mesmo? De resgate, né? O montante 1.500 mais 360, 1.860. Tá aqui, ó. 1.860 seria o montante, ou o valor de resgate. De 1.500 para 1.860, o jurozinho foi de quanto mesmo? De 360. O fluxo já vai mostrando isso daí pra gente, tá? Recentemente, uma questão parecida com essa caiu em prova, ó. Durante quanto tempo deve se aplicar certo capital no regime de juros simples? Quer dizer, está falando que a capitalização é simples. Se é simples, trabalha na linha de que mesmo? Da proporcionalidade, a uma taxa de 10% ao mês. Alguém pode interpretar isso aqui para mim? O que significa isso, taxa de 10% ao mês? Em um mês eu ganho quanto? Em 2 meses? 20? Em 3 meses? 30? É a proporcionalidade característica do juro o quê? Não do composto. Se fosse no composto, essa proporcionalidade cairia por terra. Não vale. Tá legal? Para que o rendimento seja igual a 3/5. Aí já acabou com o povo. Até aqui, Jardim, eu estava me sentindo bem. É ou não é? Chegou aqui, meu Deus, para que o rendimento seja igual a... O que mesmo? A rendimento na forma fracionária. A Cisgrãos faz isso. Aí o cara, caramba, o rendimento tem que ser igual a... 3/5. Qual é o bizu, o macete, para facilitar a sua vida? Não é legal trabalhar com rendimento, montante na forma de fração. Porque a linguagem financeira não é fracionária. A linguagem financeira é o que mesmo? Percentual. Aí o que malandramente você faz para puxar o tapete da Cisgrãos? A Cisgrãos está querendo que o rendimento seja de quanto mesmo? Você vai passar isso ali para porcentagem. É melhor sempre trabalhar na linha percentual. É sempre, sempre, sempre. Até porque se você for ao banco conversar com o seu gerente e você falar assim com ele, eu estou com uma grana, queria aplicar. Você tem alguma sugestão de uma aplicação com uma rentabilidade que valha mais a pena? É isso, né? A gente tem que pesquisar. Ele, tem aplicação X que está rendendo, estou dando um exemplo aleatório, está rendendo ao mês 1,5%. Ele não vai falar, tem aquela aplicação X que está rendendo 3/5. Você faz aquela linha, isso, né? Tem alguma outra? Tem a que rende 1/3. Não, queria uma mais simples. Você tá querendo que ele fale na forma de você tem, a de 7/8. Você acaba, né? Eu posso voltar outra hora, que eu tô. Aí já começa, né? Dar aquelas desculpas. Por quê? A linguagem do banco não pode ser linguagem fracionária, senão a agência fecha. Vai sobrar 1. A linguagem tem que ser percentual. A nossa mente trabalha mais percentualmente. Entende melhor o percentual. Então o que você vai fazer? Você tem que passar essa fração para porcentagem. E só para te lembrar, o que eu faço para passar uma fração para porcentagem? É só multiplicá-la por quanto? Por 100. Que aí você transforma para porcentagem. Vamos só dar uma melhorada aqui. Posso dar uma simplificada 5 com 100, 20. E aí 3 vezes 20, isso aí vai me gerar um rendimento de quanto mesmo? De 60%. E aí começa a perceber um detalhe interessante. Render 3/5 nada mais é que render o que mesmo? 60%. Aí a pergunta dele é, quanto tempo, né? Você tem que esperar, que a pergunta dele é essa, ó. Durante quanto tempo, né? Quanto tempo você tem que esperar
a fim de que o seu rendimento seja de quanto mesmo? De 60%. E olha como é que a coisa já vai começar a fluir melhor. Olha lá para a taxa. Né? Em um mês você ganha quanto? Não escutei, galera. Para ganhar 60%, você precisa quantos meses? Acabou a questão. Eu estou usando fórmula? Eu estou fazendo análise financeira. Aí o cara quer fórmula, né? Quer trabalhar com a fração, vai perder tempo. Se em um mês eu ganho 10%, em 2 meses eu ganho 20%, em 3 meses eu tenho 30%, em 4 meses 40%, em 5 meses 50%, em 6 meses eu ganho 60%. Opção correta aí da questão Charles, letra C. Acabou a questão, tudo bem? Bom dia, bom dia. Tá? E alguém já percebeu como é que a coisa fica mais tranquila? Eu não preciso de fórmula? Eu estou fazendo uma análise financeira pautado na linha de quê mesmo? Da proporcionalidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo bem ou não, Antei? Legal? Dá uma copiada nesse primeiro bloco aí, tá? Ó, foi dessa...